Olá, boa noite. Em dois minutinhos a gente já vai começar a nossa reunião, nosso bate-papo, voltando à ativa. Você vai se ajeitando aí, se acomodando, que daqui a pouco a gente vai começar. Estamos nos últimos acertos aqui. Eu acho que o Guilherme está acompanhando a gente. Guilherme, dá um ok aí se o áudio está bom, se o vídeo também você está conseguindo ver perfeitamente aí. Dá um toque aí pra gente, Guilherme. Ver perfeitamente aí. Dá um toque aí pra gente, Guilherme. Ver. Já tive o ok aqui do Guilherme, que está nos acompanhando. Obrigado, Guilherme, pela sua participação aí. Vamos lá, vamos começar. Estamos de volta depois de 30 dias, 32, 33 dias aí de descanso, de férias, né? Estamos de volta com o nosso bate-papo, a nossa reunião de intercessão, né? Sejam bem-vindos, obrigado por cada um que está nos acompanhando. E vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse novo ciclo, né, de 2021, a nossa primeira reunião do ano de 2021. Vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Senhor, porque só Ele pode nos guardar, só Ele pode nos proteger nesse tempo tão de tantas notícias, algumas ruins, algumas notícias boas, um tempo de medo, de angústia, né, de expectativa. Deus com certeza não perdeu o controle de nada e nós vamos colocar as nossas vidas diante dele, para que ele continue nos guardando, para que ele continue nos abençoando, colocando a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, porque sem Deus nós não somos nada, absolutamente nada. Precisamos totalmente do nosso Senhor, precisamos de Jesus, né? Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por mais um ciclo que se inicia, Deus, com a nossa reunião de intercessão, nosso bate-papo, sobre assuntos que diz respeito à Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva e ela mesma declara que se nós conhecermos ela, nós seremos libertos. Seremos libertos pelo conhecimento da Tua Palavra, da Tua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e nós queremos conhecer essa verdade. Queremos ser libertos, não de uma prisão física, mas de uma prisão emocional, às vezes de uma prisão espiritual, às vezes de calabouços que existem nas nossas mentes, que nos fazem reféns de sentimentos, de circunstâncias, de angústias, de frustrações, de decepções, de tristezas. Nós queremos ser libertos e sabemos que o Senhor tem uma palavra para nos libertar, para nos restaurar, para nos renovar. Quero colocar o coração de cada um que está nos acompanhando diante do teu altar. Que a mão poderosa do Senhor esteja sendo estendida sobre a vida de cada um. Que a tua paz possa reinar em cada coração. Visita cada lar, cada família, cada casa, Deus.
em nome do Senhor Jesus, esteja trazendo paz àqueles que estão angustiados, esteja trazendo, Deus, esperança para aqueles que estão desesperançosos, aqueles que estão preocupados com o dia de amanhã. No nome do Senhor Jesus, a tua palavra declara: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queremos colocar, Deus, o nosso coração nessa palavra. Queremos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, na convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Visita cada um, meu Deus. Visita cada pai, cada mãe, cada filho, cada família. Traz consolo para aqueles que perderam seus entes queridos nesses últimos dias. Por favor, meu Deus, console, conforte os corações. Repreenda o mal, repreenda, Deus, ó Pai, esse vírus diabólico que tem assustado o povo, que tem assustado pessoas, que tem feito com que pessoas vivam angustiadas, com medo. No nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja ministrando a tua paz em cada coração. Queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada coração nessa noite. Nos colocamos na tua dependência. Visita, Deus, cada um que está nos acompanhando, ser conosco aqui também, e que o teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas, em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Veja só, nesses últimos dias eu tenho meditado no livro de Crônicas, Segunda Crônicas, primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo livros de crônicas, né? E eu me deparei aqui com o reinado de um homem muito interessante que é Ezequias. E nós vamos falar algumas coisas sobre esse rei Ezequias, sobre algumas reformas que ele fez, sobre o desejo dele de ter o coração diante de Deus e como que ele, colocando o seu coração nas mãos do Senhor, como que Deus o abençoou. Como que Deus guardou ele em batalhas, em guerras. Como que Deus livrou ele de pestes, de ataques diabólicos. Como que Deus prosperou o reinado dele. Como que Deus deu sabedoria para ele. Em razão dele ter colocado o seu coração diante do Senhor. E eu já quero de início convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Entrega o seu coração ao Senhor. Como diz em Isaías, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu coração ao Senhor. Desculpa, Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Né? Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Já de início eu quero convidar você, entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu coração ao Senhor. Confia nele. E com certeza o mais ele fará. Ezequias fez isso. Nós vamos ver aqui algumas características, algumas atitudes, alguns posicionamentos de Ezequias que são verdadeiras lições para nós. Começa aqui, a história de Ezequias, ela é narrada em Reis, mas eu quero me ater à narração de Crônicas. Segunda Crônicas, nos capítulos de Números 29, 30 e 31 fala da história de Ezequias. Não vai dar para a gente terminar hoje, mas a gente pode continuar na próxima semana, tá? É uma história muito rica, cheia da graça de Deus sobre a vida desse homem. E como que esse homem, ele teve alguns posicionamentos que nos chamam a atenção. É o que eu sempre digo, aquilo que é impossível para você fazer, Deus vai entrar com a providência dele. Mas Deus não vai fazer nada para aquilo que é responsabilidade sua. Deus não vai fazer nada com aquilo que é responsabilidade minha.
Deixa eu só trocar essa Bíblia aqui. Zé, empresta essa Bíblia aí e fica com essa daqui, por favor. Eu quero acompanhar com essa Bíblia aqui, que eu gosto mais dessa Bíblia de estudo da Thompson. 2 Crônicas 29. Veja só. Deus, eu estava falando assim, que algumas coisas que são responsabilidades nossa, que depende do nosso posicionamento, deixa eu te falar algo. Deus não vai fazer. Não que Ele não possa fazer, e não que Ele não queira fazer, mas Ele quer que nós desenvolvamos o nosso posicionamento diante dEle. Ele quer ver as nossas atitudes. Ele quer ver você, Ele quer nos ver em ação. Porque senão fica muito fácil, em determinados problemas, eu apenas orar para Deus e Ele colocar sua mão e resolver os problemas. Talvez eu não aprenda nada com isso. Então alguns problemas Deus permite nas nossas vidas porque Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe da nossa capacidade de resolver problemas. Às vezes você não sabe, você não tem sabedoria. E aí é onde entra o agir de Deus. Em Tiago diz, peça a Deus sabedoria, que a todos Ele dá liberalmente. É como se fosse uma parceria entre nós e Deus. Ele, através do seu Espírito Santo, nos capacitando, como diz em 1 Coríntios, nos dando sabedoria, como diz lá em Tiago, nos dando sabedoria para resolver as situações, mas Ele não vai vir resolver para nós. Ele vai nos capacitar para que nós resolvamos, para que nós tenhamos uma atitude. Algumas pessoas me procuram, recentemente um amigo me procurou pedindo oração com relação a um determinado problema no casamento que ele não estava conseguindo resolver. E nós oramos, eu orei por ele, tal. Mas veja só, que coisa interessante. Tudo que diz respeito ao casamento já está descrito, os princípios já estão descritos aqui na palavra. Se nós pegarmos aqui em Efésios, no capítulo 5, veja só para nós entendermos essa dinâmica, essa linha de raciocínio que eu estou querendo trazer para você. Olha só, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 22, diz assim, vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Aí um pouquinho mais para frente, diz assim, 25, vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Ou seja, os princípios do casamento já estão aqui. Se nós não cumprirmos esses princípios, talvez uma oração não vai resolver. Porque o que Deus espera? Um posicionamento, atitudes de acordo com os princípios da palavra. E foi isso que Ezequias fez. Ezequias teve um posicionamento, ele teve atitude. E Deus foi abençoando porque ele teve atitude. Ele buscou sabedoria de Deus. Veja só, começa assim, 2 Crônicas, no capítulo 29, verso 1, diz assim, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Verso 2 que me chama a atenção, que começa a me chamar a atenção. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Veja só, nós sabemos que Ezequias, ele era filho de Acás, mas aqui a Bíblia fala assim, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Por que a Bíblia está falando isso? Porque Davi lá atrás, ele estabeleceu um padrão de servidão a Deus e esse legado foi passando de geração em geração. E todos aqueles que serviam a Deus em integridade e faziam o que era reto, a Bíblia fala assim, fez conforme Davi, porque Davi deixou um padrão. O pai natural de Ezequias era Acás, mas o pai espiritual, aquele que deixou a paternidade, aquele que deixou o legado, foi Davi. Aquele que deixou a instrução para que as outras gerações fizessem conforme ele fazia, porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus.
E Ezequias fez o que era reto. E por ele fazer o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Deus ia abençoando em tudo aquilo que ele fazia. E olha só algumas características de Ezequias, alguns posicionamentos que nos chamam a atenção, que são lições para nós. Antes de ler, eu vou tomar um pouco de água e eu vou pedir para você compartilhar essa live com alguns amigos, uns 2 ou 3 amigos. Se cada um de nós compartilharmos com 2 ou 3 amigos, mais pessoas serão alcançadas pela palavra. Então, enquanto eu tomo água, você compartilha aí, uns 2 ou 3 amigos seus, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Oh, glória! Veja só, o primeiro fato, que já é um ensino para nós, no capítulo anterior, 28, no verso 27, o último verso do capítulo 28 de 2 Crônicas, diz assim, ó: descansou Acás com seus pais e foi sepultado na cidade de Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias assumiu o reinado após a morte do seu pai Acás. Agora, quem foi Acás? E aí eu tenho que voltar um pouquinho no capítulo 28, no verso 1. Diz assim, 2 Crônicas 28, verso 1 diz assim, ó: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele não fez aquilo que Davi deixou como legado para que fosse feito. O que ele não fez que era reto aos olhos do Senhor, pastor? Acás, ele fez muitas coisas abomináveis. Praticou a idolatria. Aquilo que Deus falou que não era para fazer. Não era para ter outros deuses. Não era para ter outros deuses. O único Deus é o Senhor. O Senhor dos exércitos. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ele era o único Deus a ser adorado. E ele disse na sua lei para não ter outros deuses diante deles. Falou para o povo, lá em Êxodo, no capítulo 20, quando ele deixou os mandamentos para Moisés, o primeiro mandamento é esse. Não farás para ti, não se curvar diante de outros deuses, não fazer imagem, não adorarás somente ao Senhor teu Deus. Acás fez tudo o contrário, praticou a idolatria. Ele chegou, eu vou ler esse verso para a gente acompanhar, verso Verso 3 começa: queimou incenso, o que Acás fez, tá? 2 Crônicas 28, verso 3. Queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou aos seus filhos no fogo. Ele ofereceu seus filhos em sacrifício a uma entidade demoníaca no vale dos filhos de Inom. Foi isso que Acás fez. Acás, ele não santificou a casa do Senhor. Sacrificou a deuses estranhos. Fez tudo o contrário do que Davi havia feito. Acás. Mas veja só, Ezequias, sendo filho de Acás, ele decidiu, ele se posicionou, ele disse: não, eu não vou andar no caminho do meu pai, do pai natural. Eu vou andar de acordo com aquilo que Davi deixou como legado para nós. Eu vou servir a Deus. Não importa o que o meu pai
fez, não importa a atitude do meu pai, não importa, e agora eu quero trazer como aplicação para as nossas vidas, não importa se meu pai foi alcoólatra, se ele foi um drogado, se ele foi um adúltero, se ele mentiu, se ele enganou, se ele praticou a corrupção, se ele foi um homicida, não importa, eu vou viver de uma forma íntegra. E isso eu quero dizer para você, não importa o que os seus pais fizeram, não importa se eles praticaram toda sorte de pecado, não importa se eles viveram uma vida desordenada e longe dos caminhos do Senhor, sem conhecer a palavra do Senhor, não importa, você tem a oportunidade de se posicionar e viver de acordo com os princípios da palavra, como fez Ezequias. E ele foi bem sucedido em tudo aquilo que ele fez, que ele se propôs a fazer no seu coração. Deus abençoou. Pastor, mas meu pai fez isso, mas a minha mãe fez isso, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu sou filho de mãe solteira, olha, meu pai era um adúltero, olha, tinha drogas, tinha isso, tinha aquilo outro. Não importa o que eles fizeram, você pode mudar essa história. Eles não conheceram a Deus, você tem a oportunidade de conhecer, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus hoje. Consegue entender isso? Você pode se posicionar hoje, cumprir os princípios da palavra do Senhor e viver de acordo com os mandamentos da palavra. Não importa o que fizeram os seus pais, você pode se posicionar. Você pode fazer uma escolha hoje, você pode decidir hoje e viver uma vida íntegra, fiel, uma vida de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Acás fez coisas horrendas, horríveis. Mas Ezequias, eu penso aqui, conjecturando na minha mente fértil e santificada, eu penso que chegou um momento que ele parou para pensar e ele falou, não, eu não vou andar nos caminhos que meu pai andou, eu não vou fazer essas coisas abomináveis, não, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele praticasse, o estilo de vida que ele tivesse, iria influenciar os seus filhos. Como influenciou outros filhos de Acás, porque Acás não teve somente Ezequias. Ezequias foi uma exceção, ele decidiu, e eu penso aqui que algumas informações na Bíblia são importantes para saber por que Ezequias não foi nesse caminho. Porque a palavra diz aqui no capítulo 29 que ele era filho, sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Zacarias era sacerdote na época, essa mulher era filha de um sacerdote, ou seja, ela sabia... tinha conhecimento dos mandamentos do Senhor. E eu penso que Abia, a mãe de Ezequias, ensinou ele a andar nos caminhos do Senhor. Embora o pai dele praticasse coisas abomináveis, coisas totalmente contrárias à palavra, eu penso que Abia chegou para Ezequias e ensinou os princípios, os mandamentos, os preceitos, os decretos, a lei do Senhor. Talvez hoje você não tenha alguém para te ensinar os preceitos do Senhor. Talvez seus pais não tiveram esse conhecimento, não conheceram a Deus, não conheceram a Jesus. E aí entra uma estratégia extraordinária de Deus, que é a igreja. Nos últimos dias, muitas pessoas têm falado contra a igreja. Veja só, a igreja é a noiva de Cristo. Ela é imaculada, ela é santa, irrepreensível. Pastor, por que algumas igrejas têm tanto problema? Porque na igreja, a igreja, instituição, ela é composta de pessoas que não deixam de ser templos do Espírito Santo. Pessoas têm problemas. E quando elas chegam lá, elas estão buscando a solução. Então você vai encontrar algumas pessoas com problemas dentro da igreja do Senhor Jesus. E eu falo da igreja no geral. Você vai encontrar pessoas com problema. Mas veja só, a igreja é uma estratégia de Deus. Para quê? Para ensinamento da
palavra, dos preceitos. Talvez você não aprendeu na sua casa, talvez seus pais não ensinaram. Pois é, procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja que tenha como regra de fé e prática a Bíblia, que ensine a palavra, e você vai aprender a viver de acordo com os princípios da palavra. Ezequias teve pessoas que o orientaram. O sacerdote Zacarias é um deles que acompanhou Ezequias, que no caso era avô dele. Abia, sua mãe, provavelmente, com certeza, porque naquela época a mãe tinha muita participação na criação do filho, com certeza ela ensinou. Mas chegou um momento, com 25 anos, que Ezequias decidiu, ele se posicionou. Eu não quero viver nos caminhos do meu pai natural, Acaz. Eu vou viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Não importa o que os seus pais fizeram, você pode mudar a história da sua vida através da palavra de Deus, através de Jesus, convidando Jesus para fazer morada no seu coração, para direcionar a sua vida e para ensinar você a viver de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Consegue entender? Segundo fato. Enquanto isso eu tomo uma água. Tá acabando a bateria, Zé? É. O carregador tá aqui com a Fabiana. Pega esse daí não dá. É o carregador do iPad. Glória a Deus. Segundo fato que nos chama a atenção nesse homem Ezequias. É aquele do iPad, Zé. Nenhum desses aí vai funcionar. É aquele do iPad. Acho que tá com a Fabiana, deve estar carregando o dela. Segundo fato. Veja só no capítulo 29, verso 4. Importante isso daqui. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Eita nós! Deus é bom demais. Levantou um homem destemido, ousado, intrépido, disposto a servir a Deus, posicionado. É isso que Deus espera de nós. O que ele fez? Os levitas e os sacerdotes, nessa época, eles tinham sido desviados das suas funções e estavam servindo em outro local, na Praça Leste. E Ezequias trouxe eles para o lugar adequado, o lugar onde era o local correto para eles oferecerem sacrifícios a Deus, para eles santificarem a casa do Senhor, para eles cumprirem o papel de sacerdote e o papel levítico. E olha só o que Ezequias fez. Ele chamou os levitas, chamou os sacerdotes e falou o seguinte: consagrai-vos agora. Nós vamos fazer algo extraordinário aqui. Nós vamos consagrar a casa do Senhor, nós vamos santificar a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Acaz, o pai de Ezequias, havia mandado fechar a casa do Senhor. Ele fechou o templo. Não se utilizava mais o templo do Senhor. Fechou a igreja. E Ezequias convocou os sacerdotes, os levitas, e ele falou assim: primeiro vocês vão se consagrar, porque não tem como eu santificar algo se eu não estiver buscando santidade. Não tem como eu consagrar algo se eu não estiver me consagrando. Jesus chega a dizer que um doente não consegue guiar outro doente. Ou melhor, não consegue curar outro doente. Um cego não consegue guiar outro cego. Consegue entender? Para que os levitas e os sacerdotes consagrassem e santificassem a casa do Senhor,
eles precisariam estar santificados, estar consagrados. Eles teriam que olhar para dentro dos seus corações para ver como que estava. E aqui já tem um ensino sobrenatural. Às vezes tem pessoas perto de você que às vezes você está vendo as falhas dela, às vezes você até acaba no seu pensamento, talvez julgando ou talvez criticando em pensamento. Talvez você não fale nada, mas talvez você pense mal daquela pessoa, às vezes uma crítica, alguma coisa, mas você se esquece de olhar para o seu coração. Talvez eu esqueça de olhar para o meu coração. Estou acusando o erro do outro. Jesus, mais uma vez, ele fala com muita propriedade, com muita autoridade, que antes de nós enxergarmos o cisco que está no olho do nosso irmão, para nós tirarmos a trave que está no nosso olho, ou seja, tem algo muito maior atrapalhando a nossa visão espiritual do que o cisco que está no olho do outro. E é isso que Ezequias chamou os sacerdotes e os levitas e fez. Vocês vão se consagrar. Porque se vocês não estiverem santificados, se vocês não estiverem alinhados com a palavra, se vocês não estiverem alinhados com os princípios, como que vocês conseguirão ensinar os princípios? Como que vocês conseguirão santificar, ajudar as pessoas a se santificarem, a se consagrarem? Vocês precisam primeiro vocês se consagrar. É uma coisa muito clara aqui. Ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim antes de acusar e antes de querer jogar a responsabilidade no outro. Você consegue me entender isso? Um ensino tremendo de Ezequias. Às vezes eu chamo uma pessoa para orar, mas eu não oro. Não, você precisa orar, mas eu não oro. Não, você precisa ler a palavra, mas eu não leio. Não, você precisa ajudar o próximo, mas eu não ajudo. Não, você precisa ser generoso, mas eu não sou. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim, para que as minhas atitudes não... Através das minhas atitudes, eu não precise falar nada. Para que as pessoas consigam ler nas minhas atitudes a palavra de Deus. Afinal de contas, Paulo diz que nós somos cartas vivas. O nosso comportamento precisa falar. Às vezes, se o nosso comportamento falar, nós não precisaremos emitir palavra alguma. Consegue entender isso? Ezequias fez isso, chamou os levitas e os sacerdotes, e ele fala uma coisa tremenda. Depois de se consagrarem, depois de se alinharem, depois de arrancarem a trave do seu olho, dos seus olhos, depois de olharem no seu coração, achou alguma coisa impura? Tira. Ele falou: consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Veja só. Hoje, naquela época, o santuário, esse santuário, foi um local que Salomão construiu, o templo do Senhor, construiu muito bonito, com pedras preciosas, aquelas coisas todas, né? Davi teve o desejo de construir, mas ele arregimentou ali ouro, prata e entregou na mão dos seus filhos, do seu filho Salomão, entregou a planta e Salomão construiu o templo. Naquela época existia o templo. Mas veja só, esse templo que fala em Crônicas, nós sabemos que o Antigo Testamento é a sombra de bens vindouros, ou seja, o Antigo Testamento ensinava algumas coisas literais, mas apontava para coisas espirituais. Hoje, por exemplo, nós não precisamos mais de uma consagração do prédio, do tijolo, das 4 paredes. Você consegue me entender? Por quê? Porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, diz assim, Paulo falando à igreja de Corinto: não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, o Espírito hoje ele não está habitando em 4 paredes, ele habita em pessoas, ele habita na minha vida, na sua vida, ele habita no meu e no seu coração. E quando Ezequias dá um norte aqui para que os
os levitas e os sacerdotes se consagrassem para depois consagrar o templo, aqui nos dias de hoje, veja só, o entendimento é o seguinte, aplicando nos dias de hoje, a consagração hoje é individual, é o meu coração. Tirai do santuário a imundícia, você é santuário. Quem é responsável por tirar essa imundícia do santuário? Naquela época, os sacerdotes e os levitas tiravam do santuário, do templo material. Hoje é o seu coração, que é templo do Espírito Santo. Quem vai tirar essa imundícia? Quem vai tirar essa sujeira? Quem vai tirar esse pecado? A responsabilidade é nossa. Eu mergulho, faço uma introspecção dentro do meu coração e eu vejo, e nós sabemos, meu amigo, deixa eu te falar, você sabe o que você está fazendo de errado, você sabe o que é imundícia na sua vida, você sabe o que é pecado na sua vida, você sabe, eu sei, nós sabemos. Às vezes nós não temos o posicionamento de Ezequias, mas nós sabemos o que estamos fazendo de errado. Às vezes o orgulho não nos deixa fazer essa limpeza, tirar, mas nós sabemos o que está errado nos nossos corações. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Ezequias teve um posicionamento aqui de limpar o santuário. Hoje o santuário é o seu coração. A responsabilidade é minha, é sua de limpar o nosso coração. E eu quero perguntar, o que tem de sujeira no seu coração? Porque no meu eu sei, e eu estou lutando para arrancar essa sujeira. Dia após dia, ao amanhecer eu acordo, Senhor, me ajude a enxergar dentro de mim aquilo que não te agrada, porque eu quero me limpar, eu quero ficar parecido com o Senhor, com Jesus. Pastor, eu não sei do que o Senhor está falando, não tem sujeira no meu coração. Então eu vou te dar uma pista, vamos dizer assim, vou usar esse termo, uma pista. Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são. Talvez exista alguma dessas sujeira aqui no seu coração, alguma dessas imundícies aqui no seu coração. E aí a responsabilidade é sua de limpar. Como Ezequias teve a responsabilidade, o posicionamento lá, hoje a responsabilidade é minha e sua. Olha só algumas, talvez você identifique. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, dividir, facções, fazer grupos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que eu preciso limpar o meu coração? Porque se eu continuar com essa sujeira, eu não vou herdar o reino de Deus. Consegue entender? Talvez você identifique algumas dessas práticas aqui, dessas obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, impureza, pornografia. Eu e você, nós sabemos do que nós estamos falando. Você sabe, no seu escondido, você sabe o que você faz. Você conhece os seus pensamentos. Você sabe o que está no seu coração. A responsabilidade, Deus não vai vir tirar, meu amigo, meu irmão. A responsabilidade de limpar. Olha só, Ezequias falou assim: ouvi-me, levitas, consagrai-vos e consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície. Ezequias não falou, olha, Deus vai limpar a casa dele, tá? Ele vai mandar uns anjos aqui e vai tirar a imundície. Não, ele não falou isso. Ele falou, levitas, sacerdotes, é a gente que vai fazer isso. Nós que vamos fazer isso. Nós vamos tirar do santuário a sujeira. É aquilo que eu falei no início. Aquilo que cabe a nós, Deus não vai fazer. O posicionamento é meu e seu. E nós sabemos aonde nós caímos. Nós sabemos quais são as nossas falhas. Nós sabemos quais são os nossos pecados. Você sabe.
E eu sei. Agora a pergunta é essa: teremos o posicionamento que teve Ezequias de limpar o santuário do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vai habitar em sujeira, em meio ao pecado. E por que nós devemos mudar, ter outras atitudes, nos santificar, pastor? Porque a palavra diz isso. Olha só alguns textos. Primeiro, Levíticos, no capítulo de número 20, verso 7, diz o seguinte. Você ouve aí, anota, depois você lê na sua casa. Você está na sua casa, você lê na sua Bíblia. Levíticos 20, verso 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus é santo. E Ele nos chama para essa santidade, para essa limpeza nos nossos corações. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Olha aqui, por que eu e você devemos limpar, tirar a sujeira do nosso coração? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque se eu continuar no pecado, se eu continuar na prática do pecado, Deus não vai ouvir. Ele vai encobrir o rosto dele para que ele não se atente à minha oração. O pecado faz separação entre eu e o meu Deus. Por isso que eu preciso limpar o santuário que é o meu coração. 1 Pedro, vamos lá. Alguns textos que nos respondem do porquê devemos ter uma vida santificada diante do Senhor. 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 14 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Ou seja, não, agora você tem o conhecimento, agora Jesus está batendo na porta do seu coração, Jesus quer fazer parte da sua vida. Não se conforme com as atitudes que você tinha antes, com as concupiscências que tinhas na vossa ignorância, quando você não conhecia a palavra. Agora que eu estou te falando, você tem conhecimento que o pecado te afasta de Deus. Então posicione-se. Olha, como filhos obedientes, não vos conformeis. 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, Jesus te chamou, Deus está te chamando, Ele é santo. Assim como é santo aquele que te chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, nas suas atitudes, na sua fala, no seu pensamento, no seu julgamento, na sua crítica. Essas coisas precisam ser arrancadas de nós. Nós precisamos praticar santidade. Sozinho você não vai conseguir, sozinho eu não vou conseguir. Por isso que Jesus fala assim: eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos capacitar. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e vai nos capacitar a nos afastarmos de toda a aparência do mal. É assim que funciona, é isso que diz a Bíblia. 16, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Ezequias entendeu isso e ele teve uma atitude de limpar o santuário naquela época, que era um santuário físico, material, desculpa. Era um santuário, era uma igreja naquela época. Só que como o antigo é a sombra, estava apontando para um santuário que somos nós hoje. Nós somos santuários do Deus Altíssimo. O Espírito habita em nós, Jesus habita no nosso coração. Desde que o nosso coração esteja limpo, consagrado, como estava consagrado o templo naquela época. Quando Salomão construiu o templo, veja só, após a construção, era um templo comum, mas Salomão entrou nele com os sacerdotes e fez a consagração. Quando os sacerdotes entraram e estavam fazendo a consagração do templo, a glória do Senhor desceu naquele lugar que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Por quê? Porque ele consagrou aquele local ao Senhor. Era um templo físico, era um templo material, era um templo feito de pedras.
mas estava apontando para um templo hoje, que é o nosso coração, que apesar da sujeira, Jesus veio, morreu e levou os nossos pecados, e hoje nós podemos ter uma vida íntegra, consagrada a Deus. É isso que Ezequias nos ensina lá, literalmente, para que hoje nós pratiquemos espiritualmente. É isso que Deus quer. Hebreus 12, 14 diz assim, buscai a paz, desculpa, eu quero ler esse texto, que diz assim, Hebreus 12, 14, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ezequias mandou os levitas e os sacerdotes se consagrarem, se santificarem e depois santificar o templo. Nos dias de hoje, o que Jesus está pedindo de nós? Para nós sermos santos como Ele é santo, nos consagrarmos, nos santificarmos. Por quê, pastor? Porque o texto responde aqui de Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você consegue entender? Vou tomar mais um pouco de água para você assimilar isso que a gente está falando. Enquanto isso, você compartilha aí com as pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essa live. Terceiro e último fato na vida de Ezequias. Veja só. Acás reinou 16 anos. E ele deixou o povo de Judá totalmente em trevas. Ele fez coisas abomináveis. Acás era o filho de Ezequias, tá? Nós estamos falando de Ezequias. Acás era o pai de Ezequias, tá? Ele reinou anteriormente. Quando Acás morreu, Ezequias assumiu. Só que nesses 16 anos, Acás deixou o povo de Judá totalmente em trevas. Totalmente em trevas. Antes de Acás, o pai de Acás chamava, deixa eu ver se eu anotei aqui, Jotão. Jotão, ele reinou também. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Jotão. Ele reinou também 16 anos. O pai de Jotão era um homem chamado Uzias. Uzias reinou 52 anos em Judá. Uzias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja só, 52 anos fazendo coisas abomináveis a Deus. Pensa comigo. Olha o legado que ficou. 52 anos. Idolatria, feitiçaria, sacrificando os filhos a Moloque, adorando os Baalins, adorando as Astarotes, adorando os deuses das nações vizinhas. Veja só o caos que Uzias deixou a nação de Judá. Aí, depois de Uzias, veio Jotão. E ele tentou fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Mas como muito tempo Uzias reinou e deixou em trevas, ele deu o pontapé inicial, mas não conseguiu. Logo na sequência, veio Acás. E Acás, ele reinou durante 16 anos também. Acás. Então veja só. 16 anos de trevas, com 52 anos de trevas, dão 68 anos de trevas. Praticando aquilo que era abominável ao Senhor. Por conta disso, as consequências vieram. O povo começou a perder as batalhas. Eles começaram a sofrer. Eles começaram a ter perseguições. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Começaram a adorar a outros deuses. E aí, Ezequias se levanta e começa a reforma. Aí me chama a atenção. Veja só, no capítulo de número 29, verso 7, diz assim, ó. Também fecharam as portas do alpendre. Aqui está falando o que os pais anteriores fizeram, Acás e Uzias, tá? O que eles fizeram anteriormente, antes de Ezequias assumir o reinado. Ezequias chamou os sacerdotes, os levitas, falou para eles se consagrarem, tá?
E aí ele falou assim, sabe por quê? Porque os nossos pais, verso 6, foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, ou seja, ninguém mais cuidava do templo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Verso 7 que eu quero compartilhar. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Foi isso que eles fizeram. Eles fecharam as portas do alpendre, né? Tem uma versão da NAA que diz que eles apagaram as lâmpadas. Apagaram a lâmpada. Apagaram a lâmpada, fecharam as portas do alpendre, apagaram a lâmpada. Aqui tem toda uma tipologia, um ensino por trás disso daqui. Porque tudo que tinha no templo tinha um significado. As portas do templo tinham significado, porta do caminho, porta da verdade, véu da vida. Jesus vem e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou aquele templo ali. Para você entrar na presença de Deus, você não precisa mais de um templo material feito de pedras. Você vem a mim e eu te levo ao Pai. Tinha todo um significado. E essas lâmpadas aqui, esses alpendres, essas lâmpadas que os reis anteriores, os pais deles apagaram, tem toda uma tipologia. Salmo, no capítulo 119, verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando eles apagaram a lâmpada, tem um significado espiritual. Cessaram o acesso à palavra, porque sem lâmpada você não consegue enxergar. E a própria palavra é a luz para iluminar os nossos caminhos, para nós não cairmos em abismos, não cairmos nos enganos das trevas, não cairmos nos enganos do nosso próprio coração, porque Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Eles apagaram as lâmpadas, fecharam o acesso a lei do Senhor, abandonar os estatutos, os mandamentos, a palavra de Deus. Eles estavam se orientando na época, cada um com aquilo que lhes parecia ser correto. Os sacerdotes e os levitas foram desviados das suas funções, estavam fazendo outras coisas. Os sacerdotes eram responsáveis por ensinar, os levitas, sacerdotes, eram responsáveis por ensinar a lei. E eles foram desviados das suas funções, apagaram a lâmpada, fecharam a porta de acesso à lei do Senhor. E quando um povo não tem acesso à lei do Senhor, fatalmente o seu comportamento será de acordo com o seu coração, e o seu coração é enganoso. Fatalmente o seu comportamento será de acordo com aquilo que o diabo manipular. E eles vão fazer tudo o que é mal aos olhos do Senhor, como fizeram os pais, como Ezequias está dizendo aqui. Não tinha acesso à lei, não tinha acesso à palavra, por isso sofreram grandes consequências, grandes derrotas. Por quê? Porque abandonaram a lei do Senhor. Essa história de Ezequias é uma história tremenda, tem lições aqui muito ricas para nós. Não podemos abandonar a lei do Senhor, não podemos abandonar a palavra do Senhor. Não podemos nos afastar, nós não podemos ficar sequer um dia sem meditar nessa palavra. Ela é alimento para o nosso espírito. Veja só, se você ficar um dia sem comer comida, arroz, feijão, salada, mistura, um dia, você não vai ficar bem. 2 dias, 3 dias. Se você não estiver em uma consagração de um jejum, você vai ficar desnutrido, você vai precisar ser levado para um hospital, você vai ficar fraco, a sua imunidade vai lá embaixo. 1 semana sem comer, 1 mês sem comer, fatalmente você vai morrer. Fisicamente falando, o seu corpo não vai suportar.
Como que nós ficamos um dia sem meditar na palavra do Senhor? 2, uma semana, 30 dias. Como que está o seu espírito? Se ele se alimenta da palavra. Consegue entender o que Ezequias está querendo nos ensinar aqui? Apagaram as lâmpadas, fecharam o acesso à lei, à palavra, aos estatutos, aos mandamentos do Senhor. Não é diferente o que está acontecendo hoje. As pessoas não querem mais meditar na palavra. As pessoas se dizem cristãs, se dizem evangélicas, mas não conhecem o Deus da palavra. O Jesus dos evangelhos. Eu sou cristão, pequeno Cristo, mas não sigo as pegadas de Cristo. Jesus conhecia a lei, Jesus falava da lei, Jesus era a lei. Ele era a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra se fez carne. Além dele pregar e ensinar, o comportamento refletia aquilo que ele ensinava. É isso que Ezequias está querendo nos ensinar. Apagaram as lâmpadas, fecharam o acesso à palavra. Hoje, por enquanto, no Brasil, você ainda tem acesso. Na China, ninguém tem acesso. Na Coreia do Norte, ninguém tem acesso. Fecharam o acesso à palavra. Alguns países islâmicos é proibido, totalmente proibido, o acesso à palavra. Aqui no nosso Brasil ainda temos acesso à palavra, mas não queremos a palavra. Rejeitamos a palavra. Não temos tempo. Temos muitas coisas para fazer. Pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho faculdade, eu tenho escola. Pastor, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não tenho tempo para meditar na palavra. Talvez isso explique o estilo de vida que você está levando, explique a situação que você está atualmente. Que era a situação do povo de Israel, totalmente, o povo de Judá, totalmente em trevas. E Ezequias veio para fazer essa reforma. Olha só, verso 7 nos ensina ainda. Apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso. Veja só. Da mesma forma, é uma tipologia, tá? É uma tipificação, é um ensino. Lá era literal. Tinha um incensário que o sacerdote acendia com os aromas agradáveis. Tem toda uma direção de como era feito o óleo de incenso. Lá em Êxodo, em Levítico, se eu não me engano, fala como que era para ser feito. Tudo detalhado, meticuloso. Tá? Tinha o incensário e tinha o incenso. Mas hoje, o que significa esse incenso? Deus quer que nós acendamos um incensário na igreja e fiquemos de lá para cá com esse incensário, com aquela fumaça, exalando aquele cheiro gostoso, aquele incenso gostoso. É isso que Deus quer hoje? É claro que não. Aquilo era uma sombra de bens espirituais para nos ensinar hoje. O que significa o incenso hoje? Vamos lá. Apocalipse, no capítulo de número 5. Abre a sua Bíblia aí se você estiver com a Bíblia na sua casa. Apocalipse 5, verso de número 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que tipificava o incenso nos dias de hoje, trazendo a aplicação para os dias de hoje? São as nossas orações que chegam diante de Deus como cheiro agradável a Deus. Não queimaram incenso, fecharam a porta para o acesso à palavra e cessaram com as orações. O povo abandonou a vida de oração, trazendo para os dias de hoje, não é diferente.
Você chama as pessoas para um culto onde que vai vir um cantor gospel cantar e uma apresentação, pode ser, não precisa ser literalmente um culto, mas uma apresentação. E vai aquele monte de gente. E aí você chama as pessoas para uma reunião de oração. Meu Deus! As pessoas abandonaram a oração. E a oração é o quê? Nada mais, nada menos do que o relacionamento com Deus, intimidade com o seu Criador. Hoje não é diferente, as pessoas estão tão ocupadas com seus afazeres, preocupadas com o seu egocentrismo que estão se esquecendo de Deus. Chamar as pessoas hoje para fazer uma oração parece uma coisa arcaica. Uma coisa do passado, as pessoas não têm ânimo, não têm vontade, não têm desejo, o povo está desanimado. Não querem buscar a Deus. Mas oração é o quê? Oração é relacionamento com Deus. Oração é falar com Deus. É lógico que é um conjunto. A oração com a meditação na palavra, com a vida de consagração, com louvor e adoração, com jejum, é uma soma, mas se faltar um ingrediente dessa soma, já não vai ter o efeito desejado. Oração é uma vida de relacionamento com Deus. E eu quero te perguntar, como está o seu relacionamento com Deus? Jesus, em determinado momento, ele disse, olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Mas no próprio texto de Mateus, Jesus fala assim, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, fala ao seu pai em secreto, e em secreto o seu pai te responderá. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Oração, a vida de oração. Esse incenso que eles cessaram aqui, não queimaram incenso ao Senhor. Cessou a oração, como nos dias de hoje. As pessoas elas querem as bênçãos de Deus, os presentinhos de Deus, mas não querem um relacionamento com o Deus da bênção. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E Deus é tudo que Ele está nos pedindo. Filho meu, dá-me o teu coração. E para finalizar, diz, não ofereceram holocaustos no santuário de Deus. Não ofereceram holocausto no santuário de Deus de Israel. Qual que era o objetivo do oferecimento desses sacrifícios na época, desses holocaustos? É lógico que tinha vários tipos de sacrifício. Tinha o sacrifício pelos pecados, pecados do povo, pecados do sacerdote, pecados das famílias. Cada um oferecia em sacrifício um animal que ele tivesse condição de oferecer ali para o sacerdote, ali uma pombinha, né, uma rolinha, um carneiro, uma ovelha, um cabrito, um novilho. Era assim que funcionava, de acordo com os seus bens. Oferecia esse sacrifício, mas também tinha aqueles sacrifícios que eram feitos de louvor e adoração a Deus. E eu, na minha conjectura, eu penso que é esse tipo de sacrifício que Ezequias está falando aqui. Cessou o louvor e a adoração a Deus. Deixaram de adorar a Deus e passaram a louvar e adorar outros deuses. Os Baalins, os deuses com D minúsculo, passaram a praticar idolatria. Deixaram de adorar e honrar a Deus. Consequentemente, deixaram de ter uma vida de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. Pelas vitórias, pela provisão, pelos livramentos, pelos bens, pela terra que eles estavam habitando.
se esqueceram de Deus. Deus os abençoou e com o passar do tempo eles se esqueceram de Deus. Talvez isso seja algo que esteja acontecendo comigo e com você. Deus nos abençoa e com o passar do tempo nós nos esquecemos de Deus. Viramos as costas para Deus. Nas dificuldades buscamos a Deus, mas quando Deus vem e nos socorre, uma cura, um emprego, uma provisão, um socorro, uma proteção, um livramento, passa-se o tempo e nós viramos as costas para Deus. Como está o seu coração diante de Deus? É um coração grato? É um coração que expressa espontaneamente, voluntariamente louvor e adoração a Deus? Aqui cessaram e Ezequias veio restaurar isso. Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 141, verso 2. 141, verso 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Isso aqui é para contextualizar que o incenso era a oração. O incenso que subia como cheiro agradável a Deus é a oração. Como diz lá em Apocalipse capítulo 5, verso 8, como nós lemos. Davi fala: suba a minha oração perante a tua face como incenso. A segunda parte desse verso que é sobrenatural. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Qual que era o sacrifício da tarde? Ele está elencado lá em Êxodo, no capítulo 30, do verso 1 ao verso 10, que é esse sacrifício que nós acabamos de falar aqui, esse sacrifício de louvor e adoração. Oferecia-se esse sacrifício como louvor e adoração a Deus. E chegava o cheiro daquele animal ali, da gordura daquele animal, como um cheiro suave a Deus. Deus recebia aquele sacrifício e em retorno, em retribuição a isso, Deus abençoava o povo. Olha que coisa tremenda. Sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O que Davi entendeu? Trazendo a aplicação para os dias de hoje. Pastor, eu vou precisar matar um cordeirinho, matar um bichinho para derramar o sangue dele e queimá-lo ali para que o cheiro chegue a Deus? Eu vou precisar fazer isso hoje? Não, Davi, 600 anos antes de Jesus, já entendeu o que significava isso. E ele disse: seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, o sacrifício sou eu, o levantar das minhas mãos, o louvor, a adoração que eu entoo ao meu Deus. Esse é o sacrifício que Deus espera de mim. Não mais aquele sacrifício de um animal. Nós somos hoje o sacrifício vivo. Qual que é o sacrifício, pastor? Paulo diz: lábios que confessam o seu nome. O sacrifício vivo e agradável a Deus é o quê? É o nosso culto racional de lábios que adoram o seu nome. O sacrifício hoje somos eu e você, adorando e louvando a Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer mais sangue derramado, meu irmão, meu amigo. Jesus já derramou o sangue dele por nós todos. Não precisamos mais derramar qualquer sangue. Jesus já derramou o sangue dele uma vez por toda como sumo sacerdote para pagar toda a dívida. O que ele espera de nós hoje? Lábios que confessam o seu nome, mãos santas levantadas em louvor e adoração a Ele. É isso que Ezequias está nos ensinando. Essa é a lição de Ezequias para nós. Que nós venhamos meditar nisso. Hoje você não precisa de ninguém para entrar no Santo do Santo no seu lugar. Tá bom? Você não precisa. Você tem livre acesso. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Eu vou ler esse texto. 1 Pedro 2,9 diz assim. Desculpa. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus quer que nós façamos hoje como nação santa, como sacerdócio real? Anunciemos as grandezas de Deus
para as nações. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer de nós. Apocalipse 5, verso 9 e 10 diz o seguinte, olha só, depois daquele texto que nós lemos, 9 e 10 diz assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Jesus morreu e com o sangue dele comprou as nossas vidas, pagou o preço do nosso pecado, porque o salário do pecado era a morte, nós iríamos morrer, mas ele pagou o preço, ele morreu no meu e no seu lugar, ele nos comprou com o teu sangue para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e mais, para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Hoje nós somos reinos e sacerdotes. Somos uma nação de reinos e sacerdotes. Isso significa o quê? Que nenhum sacerdote precisa entrar no Santo do Santo, no meu e no seu lugar. Você tem livre acesso pelo novo e vivo caminho. O véu do templo se rasgou, você tem acesso a Deus. Você pode orar a Deus, você pode falar com Deus, você pode ter acesso a Deus, você pode ter intimidade com Deus, você pode ter relacionamento com Deus. Você tem acesso. O que eu preciso fazer, pastor? Me consagrar, me santificar, porque Ele é santo, me achegar diante dEle. E Ele vai me purificar mais ainda e vai indicar o trilho que eu preciso caminhar. Esse é o ensino de Ezequias. Tem outras coisas que nós vamos falar semana que vem sobre Ezequias. Um livro muito rico. Desculpa, a história muito rica, a história de Ezequias. Se você tiver oportunidade, leia na sua casa. 2 Crônicas, capítulos 29, 30 e 31. Fala sobre Ezequias e as reformas que ele fez. Um homem extraordinário que, com 25 anos, despertou, se dispôs a servir a Deus. Compromissado com Deus, fez coisas extraordinárias, porque Deus estava com ele, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Que nós tenhamos Ezequias como exemplo, e que nós tenhamos os mesmos comportamentos que ele teve, ter uma vida consagrada, nos santificar, porque sem santificação nós não veremos a Deus. Tirar toda a sujeira do nosso coração. Restaurar a nossa vida de oração. Restaurar a nossa vida de acesso à palavra, de meditação na palavra. Restaurar a nossa vida de louvor e adoração a Deus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ezequias nos ensina nesse dia. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar por algumas pessoas que pediram oração aqui. Esses pedidos aí estão na minha página ou na página da igreja, Zé? Da igreja? Na minha página tem algum? Tem algum pedido de oração? Tá tudo aqui? Tá, nós vamos orar pelo Zé Maria, pede oração por ele e pela família dele. A Maria Lúcia Valécia, a Lúcia pede oração pelo Otair e pela Fernanda. Vamos orar pela saúde do pai da Márcia, o seu Sebastião. Vamos orar por ele. O Guilherme também pede oração pela família do Marcelo Takakura, que faleceu hoje. O Marcelo, o japonês, eu lembro dele. Que era da primeira igreja batista. Né? Ele estava atuando lá na igreja. Ele foi da primeira igreja batista e estava na igreja do Belém ultimamente. Vamos orar pela família, para Deus estar consolando. Também eu quero orar pela família da irmã Maria, que perdeu a sua filha Darcy, a nossa amiga, né, pela família toda, Lucy. Quero orar pela família do Moura, meu amigo Moura, a Mara, a Brenda, o Juninho, né, que tiveram uma perda recentemente também, do nosso amigo Matheus. Quero orar pelo meu amigo Anderson, lá de Hortolândia, meu amigo Edmilson, Fumaça, que está lá em Campinas. Quero orar pelo meu amigo Isaías, que está lá no Japão, o Paulo, que está no Japão, o Beto e a Márcia, que estão no Japão. Quero orar pelo Flávio, a Fernanda e a Aline, que estão lá na Austrália. Quero orar pelo Fabinho e a Dayana, que estão em Portugal. O Francisco, a irmã Eli também pede oração. Erosina e família. Orar também pelo Demetrios, o Edson, que está lá em Portugal. Francisco. Orar também pelo Elvis, a Tati, o Nicolas e a Sofia, que estão lá em Portugal.
Orar pelo meu primo Alan e a sua família que estão lá em Costa Rica. Ô glória! Colocar todas essas vidas diante do Senhor e colocar a sua casa, a sua família, o seu lar diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, por esse tempo de meditação na Tua Palavra, Pai. Nós só temos a Te agradecer. Queremos expressar nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. E eu quero colocar cada uma dessas vidas que eu falei aqui diante do Teu altar. Visita cada uma. Restaura a saúde de cada uma, Pai. No nome de Jesus. Toca na vida do Zé Maria, sua família. Deus, a Lúcia, o Otair e a Fernanda. Guarda eles. Restaura a saúde deles. Também o seu Sebastião, o pai da Márcia. Renova, restaura, repreenda o mal, Pai. No nome de Jesus também, que o Senhor esteja consolando e confortando a família do Marcelo Takakura. Por favor, conforte o coração de toda a família. Também quero colocar o Guilherme, a sua família diante do Senhor. Que o Senhor esteja restaurando a saúde deles por completo. Colocar a minha mãe diante do Senhor. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado ela, o Senhor tem ministrado a Tua cura sobre a vida dela. Deus, obrigado também pela Tua mão poderosa sobre a vida da Marli, minha irmã, pastor Ivo, meu cunhado, o Samuel, o Paulinho, que recentemente foram, Deus, testados positivos pelo vírus da Covid, mas o Senhor colocou a Tua mão, o Senhor curou. Obrigado, meu Deus. Eu também coloco diante do Senhor a vida da Elaine, do Dejair, que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa sobre a vida deles, restaurando a saúde do Dejair, da Elaine, cuidando do Natan. Também, Deus, a vida da Dorinha, coloca a Tua mão poderosa sobre a vida dela. Deus, eu também quero colocar diante do Senhor a vida do Marcelo Maragno, nosso irmão, que está internado. Deus, até a última notícia que eu tive, ele estava internado. Que o Senhor esteja renovando e restaurando a saúde dele. Pai, no nome de Jesus. Coloca a Tua mão poderosa, Deus, ó Pai, sobre aqueles que estão, Deus, com Covid. Pai, cura-os, restaura, Deus, dê sabedoria aos médicos. Deus, os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente, guarda eles, Pai, proteja eles. Esteja, Deus, ó Pai, dando sabedoria, Deus, na ministração dos medicamentos. Que o Senhor também esteja dando sabedoria aos governantes. Deus, com relação a essa vacina, que ela possa chegar, Deus, o mais breve possível, que o Senhor esteja no comando de todas as coisas, que o Senhor esteja no controle. Nós sabemos que nada foge ao Teu controle, mas nós queremos fazer menção. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque o Senhor tem o controle, é o Senhor que é o Deus de toda a terra, Pai. Nada foge, Deus, ó Pai, do Teu olhar. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem renova, é o Senhor quem restaura, Deus, e se o Senhor quiser, é o Senhor quem leva as vidas também. O Senhor tem o controle, o Senhor está acima de todas as coisas. E nós queremos colocar a nossa vida na Tua dependência, Pai. Só o Senhor tem a palavra, só o Senhor tem a sentença. O Senhor tem a palavra final. É o Senhor quem diz o sim e o não. É o Senhor, Deus. Nada foge do Teu controle. E nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, confiando no Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abençoa-nos, cuida de nós. Livra-nos de todo mal e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero ainda... Pega aquela caixinha para mim ali, Zé, essa branquinha. A caixinha branquinha. Nós estamos ainda com a nossa caneca ainda, tá? Aqui a nossa canequinha. Brevemente, ó a nossa canequinha. Pra você tomar um chá, né? Um cafezinho. É um ótimo presente, irmã, pro seu marido, pro seu namorado, pro seu noivo. É um ótimo presente. Tem algumas irmãs que estão comprando aqui também, tá? Não é só dos homens, não, né? Biamen, seja homem, nós estamos ainda... Brevemente nós teremos a caneca feminina. A Fabiana tá acabando o projeto aí. Vamos ter novidades aí nos próximos dias, tá? Aguardem. Deus abençoe sua vida. Obrigado por esse tempo que você nos acompanhou aqui. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor esteja te guardando, te livrando de todo mal. Que a mão do Senhor esteja constantemente te sustentando. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até segunda-feira que vem. Se assim Deus o permitir, eu creio que Ele quer. Um abraço.